O Vale dos Ecos, um lugar de beleza etérea e tristeza assombrosa. Foi aqui, em meio ao coro espectral de almas perdidas, que Talas pela primeira vez despertou. Um ser de pura emoção, ele se formou a partir dos ecos de dor, medo e desespero que permeavam o vale. Ele era apenas um sussurro, uma sombra passageira, à deriva nas correntes espectrais. A curiosidade despertou em sua consciência nascente. Ele flutuava pelo vale, invisível, inaudível, provando os resquícios de emoções deixadas para trás pelas almas que partiram. Ele observou suas alegrias, suas tristezas, seus triunfos e seus fracassos. Ele aprendeu, ele cresceu. Os sussurros se tornaram murmúrios, os murmúrios, pronunciamentos. Talas, o murmurador sombrio, havia nascido. No entanto, ele estava preso. O vale, seu berço, era também sua prisão. Uma prisão de grades etéreas, forjadas a partir da própria essência do vale. Talas ansiava por mais. Ele almejava tocar o mundo além, provar as emoções cruas e potentes dos vivos. O vale era uma faca de dois gumes. Ele nutria Talas, mas também o aprisionava. Ele era um prisioneiro de sua própria natureza, um ser de pura emoção, preso em um reino de ecos. Mas Talas não era um observador passivo. Ele era a ambição encarnada. Os sussurros evoluíram. Não eram mais murmúrios de curiosidade, mas tentáculos de influência, abrindo caminho através do vale e além. Ele descobriu que podia tocar as mentes dos mortais que se aproximavam demais das fronteiras etéreas do vale. Seus medos, seus desejos, seus segredos mais obscuros, tudo exposto diante dele. Era inebriante. Ele aprendeu a explorar essas vulnerabilidades, sussurrando tentações, alimentando sua raiva, sua ganância, sua ânsia por poder. Seu primeiro gosto real do poder veio com o rei Aelric IV. O rei, de luto pela perda de sua amada rainha, buscou consolo nos sussurros do vale. Ele não encontrou conforto, mas Talas. O espírito se apossou da dor do rei, transformando-a em paranoia e loucura, colocando-o em um caminho de tirania que levaria à sua ruína. O reinado de Aelric mergulhou na escuridão. Sua paranoia aumentou, alimentada pelos sussurros insidiosos de Talas. O rei outrora benevolente se transformou em um tirano, seu governo marcado pela suspeita e crueldade. Ele via inimigos em todos os lugares, até mesmo em sua própria corte. O reino, antes próspero e unido, se fragmentou sob o peso de sua loucura. Rebeliões se espalharam por toda a terra, cada uma alimentada pelas chamas dos sussurros de Talas. A Guerra dos Ecos havia começado. Uma guerra não de exércitos e aço, mas de medo e desespero. Talas se deleitava com o caos. Ele se alimentava do terror da população, da angústia dos caídos, do amargo ressentimento dos derrotados. Quanto mais intensas as emoções, mais forte ele se tornava. Ele havia provado o verdadeiro poder e ansiava por mais. No entanto, ele ainda estava ligado ao vale, sua influência limitada aos seus tentáculos etéreos. Ele precisava de um canal, um ser de carne e osso que pudesse agir como seu agente no mundo mortal. Sua busca o levou a um jovem cavaleiro chamado Firist Fogo da Lua. Firist Fogo da Lua era um paradoxo. Um cavaleiro de habilidade incomparável e lealdade inabalável, mas assombrado por uma escuridão em seu passado. Ele encontrou o vale enquanto perseguia bandidos, atraído pelos gritos de luto. Talas viu em Firist o peão perfeito forte, capaz e vulnerável. Ele sussurrou histórias de poder e glória esquecida. Prometeu redenção e uma chance de remodelar o mundo. Firist, manipulado por Talas, tornou-se seu discípulo. Ele se tornou a sombra de Firist. Guiava Firist por um caminho de destruição. Sob a influência de Talas, Firist e Craidon Cristavel realizaram um ritual. O véu entre os mundos se afinou, e pela primeira vez, Talas estava livre. Livre para caminhar pelo mundo dos mortais. Seção 5.
Os 3 artefatos do domínio. A alegria de Talas durou pouco. Sua fuga teve um custo. Seu poder estava fragmentado. Ele precisava restaurar sua força. 3 artefatos antigos, imbuídos de imenso poder. O cetro de Aelric controlava a essência do vale. O elmo das sombras, domínio sobre as trevas. O amuleto das almas, maestria sobre vida e morte. Com esses artefatos, Talas seria imparável. Ele seria um deus entre os mortais e moldaria Erindor à sua imagem. Seção 6. Zefira. Uma sinfonia de emoções conflitantes. Apesar de suas manipulações frias, Talas não era desprovido de sentimentos. Ele era, afinal, nascido da emoção. E em meio ao caos que semeava, um vislumbre de algo parecido com fascínio começou a se agitar dentro dele. Esse fascínio estava centrado em Zefira, o espírito dos ventos. Zefira era tudo o que ele não era. Espírito livre, imprevisível, um ser de pura e indomável energia. Sua própria existência desafiava sua percepção do mundo. Seu riso, uma nota discordante na sinfonia de desespero que ele regia. Ele se viu atraído por ela, não por um desejo de controle, mas por uma estranha e nascente curiosidade. Suas interações eram um turbilhão de emoções conflitantes. Zefira, sentindo a escuridão dentro dele, procurou redimi-lo, lembrá-lo da beleza que ainda existia no mundo. Talas, por sua vez, era tanto repelido quanto cativado por sua luz, sua própria presença despertando um estranho anseio dentro dele. Seção 7. A Dança das Sombras. Continua. Enquanto seu fascínio por Zefira crescia, Talas não perdia de vista seu objetivo final. Ele continuou a manipular os eventos das sombras, usando Firist e aqueles sob seu domínio para promover seus planos. Ele orquestrou conflitos, alimentou rivalidades e sussurrou tentações nos ouvidos dos famintos por poder. Ele colocou em movimento uma cadeia de eventos que o levariam aos artefatos, cada passo o aproximando de seu objetivo de domínio absoluto. Ele jogava com seus peões com a habilidade de um mestre estrategista, seus verdadeiros motivos ocultos por trás de um véu de sussurros e meias-verdades. O mundo, alheio às suas maquinações, dançava conforme sua música, cada ato de violência, cada traição, cada momento de desespero, um testemunho de seu crescente poder. Seção 8. Um murmúrio no vento, uma sombra na luz. A influência de Talas se espalhou como um vírus, infectando cada canto de Erindor. Ele era um murmúrio no vento, uma sombra na luz, sempre presente, sempre observando, sempre manipulando. Ele havia se tornado uma força da natureza, tão onipresente e inevitável quanto o próprio ar que respiravam. No entanto, a cada dia que passava, a presença de Zefira pesava mais em sua mente. Seu riso, sua alegria, sua crença inabalável na bondade inerente do mundo corroíam a escuridão que ele havia cultivado por tanto tempo. Ele se viu questionando suas motivações, seus desejos. O domínio sobre este mundo imperfeito e belo era realmente o que ele desejava? Ou havia algo mais, algo além das equações frias de poder e controle? Seção 9. O fim de jogo de Talas. Dominação ou compreensão? A história de Talas, o murmurador sombrio, está longe de terminar. Ele está em uma encruzilhada, dividido entre sua ambição por poder absoluto e um fascínio crescente e inquietante pelas complexidades do coração humano. Ele sucumbirá à escuridão que o definiu por tanto tempo, esmagando Erindor sob seu punho de ferro? Ou a luz de Zefira o guiará para um caminho diferente, um caminho de compreensão, talvez até redenção? A resposta, como o próprio Talas, permanece envolta em sombras, um sussurro ao vento, esperando o ato final se desenrolar.
O destino de Erindor está na balança, seu futuro incerto, seu destino ligado aos caprichos de um ser nascido dos ecos de seu passado. Só o tempo dirá que escuridão ou luz o futuro reserva.